Olá, trago verdades. Eu sou Mônica Galas e trouxe agora para vocês um podcast onde a verdade, a história, tem escuta. E é aqui que a gente vai conversar de forma bem bacana, que você não pode nem piscar, tá certo? Porque isso certamente faz parte da sua vida. Porque faz da minha, fez da minha e fará da minha. Então, acho que era bom que a gente aprendesse. E o Trago Verdade está aqui para dizer a vocês coisas que vocês precisam prestar atenção. E nada mais justo do que eu trazer para cá pela terceira vez. Gente, uma pessoa que vem para um podcast 3 vezes é porque ela tem o que dizer. E aí eu fiquei com medo se vocês não tiverem escutado as outras, sabe? Vamos nessa, então. Eu trouxe Cândida Múzio, educadora, pedagoga, diretora do Colégio Miró. E onde eu vivi boa parte da minha vida. E agora ela vai falar um pouquinho para vocês sobre seus filhos, seus netos, seus afilhados. Quem quer? Sobre seu vizinho talvez esteja precisando. Bem-vinda, meu amor. Que bom que você está aqui. Já me sinto em casa. Bom demais. Com certeza. Muito obrigado. Cândida, na verdade, toda vez que Cândida vem, eu fico pensando o que é que a gente vai conversar. Ela aí faz assim pra mim. Eu sei que você não gosta, mas não vai dar um spoilerzinho. Aí eu digo não, porque a gente tem que falar da vida mesmo e a gente quer ouvir o que ela tem pra falar. São muitas dificuldades e eu hoje considero educar uma criança no mundo de hoje uma coisa que beira o impossível. Suas crianças têm exemplos mais negativos do que positivos. Seus, inclusive. Então, a gente tem que fazer, primeiro, a gente tem que separar o que é positivo e o que é negativo. Só tentar passar para as crianças as coisas positivas. Precisamos aí fazer as coisas positivas, senão a pessoa não vai, a pequena não vai acreditar. Eu faço isso, mas você não faz. Não tem sentido. Ah, Mônica, mas ela precisa ter liberdade de escolha. Ô, gente, a pessoa não tem cabeça ainda não. Para ter liberdade de escolha. Ô, Cândida, me fale um pouquinho sobre isso, que você sabe que isso é o que me incomoda mais, né? O fato da gente dar tanta autonomia para as crianças e não prestar atenção que elas não estão legais. Nem elas acham que elas estão legais. Elas precisam de um comando. Eu estou errada? Não. Criança precisa de comando. Criança e a gente vamos falar dos adolescentes também, tá? Criança claro. E adolescente precisa de adulto de referência. É assim que a gente fala, tá? Esse adulto de referência, de preferência, né? Vai ser você, pai. Você mãe, mas muitas vezes é também a Dinda, o tio, às vezes o melhor amigo, a melhor amiga do pai e da mãe, né? Mas sem dúvida nenhuma é alguém que ajuda esse sujeito a se estruturar, que ajuda esse sujeito a se eixar, ajuda esse sujeito a se organizar. Então é preciso que você tanto tenha esses momentos de falar do que esse sujeito vai precisar fazer, e a gente vive num tempo onde as famílias estão aprendendo princípios da disciplina positiva, com os quais eu me filio, inclusive, tá? Mas tem muita confusão em torno desses princípios. Então, quando a gente entende que o sujeito pode entrar no diálogo conosco sobre a vida dele, e isso de fato é importante, não significa deixar ele decidir sozinho. Tem coisas que você pode ouvir, que você pode negociar, e tem coisas que você determina. Não significa que você não pare e escute, mas você vai dizer para ele, então, filho, entendo que você deseja isso. Então, filho, desejo que para você parece que o melhor seja isso. Mas eu sou a autoridade da relação com você e eu vou precisar dizer para você que é assim que você vai fazer. Mas a gente vive um tempo onde o pai e a mãe têm muito medo de estabelecer limite. Medo do quê? Medo do filho ficar frustrado, medo do filho ficar diferente do outro, medo de cercear a liberdade do filho e não ajudar ele a desenvolver uma postura de mais autonomia. E aí tem muitos equívocos sobre o que é autonomia em cada fase da vida, né? Medo de que esse sujeito perca a possibilidade de ser criativo, de ser inventivo, de decidir as coisas como que ele cria as coisas para ele resolver. Só que a medida, a baliza disso é muito difícil. E essa baliza e essa medida exige atenção o tempo todo, exige presença o tempo todo, exige intensidade. Coisa que os pais não estão conseguindo fazer. Não estão conseguindo fazer.
Então, existe, inclusive, uma discussão muito importante que eu ouço o tempo todo. Não tenho paciência, não tenho tempo, não sei fazer. E a gente faz uma convocatória, eu faço isso tanto como educadora parental como diretora escolar, que é, você tem um filho, uma filha, e você é responsável por esse sujeito. Exatamente. Certo? Exatamente. Então, criar filho exige responsabilização. Mas você sabe que as pessoas pensam, às vezes, que isso trata de dinheiro, trata de dar uma casa, trata de coisas óbvias que são supérfluas, não tem nada a ver com o crescimento de uma pessoa, de um ser humano, de um adulto pronto. A pergunta sempre é assim, seu pai era assim também? E você teve uma infância péssima? Porque eu tive uma infância maravilhosa. Meu pai nem falava, fazia assim, ó. Eu já sabia o que eu tinha que fazer. Aí você me pergunta, você acha que isso é certo? Não é questão de certo ou errado, é questão de antes era assim. E hoje, com os meus filhos, que hoje já estão adultos, claro, eu fiz como com meus filhos? Dessa forma, orientada por você, inclusive. E mesmo assim, com falhas, porque nós precisamos chegar para os educadores para perguntar a eles de que forma. Mas tudo que você responde não sei, lhe tira a possibilidade de aprender. Então, se ligue. Hoje, eu vivi uma situação de manhã de um garotinho que está no processo de adaptação, de chegada no novo ano, né? Sim. O novo ano escolar se reinstala, esse sujeito está um tempo fora da escola, chega na escola e fica difícil para ele voltar para a escola. Um garotinho de 7 anos, né? Sim. E a gente foi negociando algumas coisas que é importante que sejam negociadas nesse momento de chegada, né? A gente chama no Miró carinhosamente de tempo dos começos, e a gente gasta um tempo nesses começos. Então a gente negociou alguns aspectos com ele. Chegou uma hora que eu precisei dizer para ele, de uma maneira muito gentil, muito respeitosa, que a gente já tinha negociado tudo o que a gente podia negociar com ele. E que agora vinha a parte dele. E que ele ia precisar fazer a parte dele. Né? Peguei ele pela mão, veja, sem nenhuma atitude de desrespeito ao corpo dele, de desrespeito à fragilidade dele momentânea, respeitando a fragilidade da mãe dele que estava presente. Eu disse, a gente já combinou tudo com você. Me dê aqui sua mão. Vamos lá. Vamos fazer o que você precisa fazer, porque eu já tinha dado a ele toda uma ambiência que fazia com que ele estivesse seguro, sabe? E eu acho muito importante dizer isso para as pessoas que estão nos escutando, porque nós estamos muito preocupados como educadores, que as pessoas estão passando, sabe a ideia do isso ou aquilo? Sim. Não é isso ou aquilo. Certo? Então, veja, eu estou falando de ouvir a criança, de respeitar a criança, de considerar que ela está chegando, mas de chegar uma hora e dizer, a gente já não combinou com você, agora vamos lá fazer tal coisa. Sim, claro. Sabe? Perfeito. E isso dá trabalho. Eu fiquei um tempo com essa criança e a mãe também. Nossa Senhora. Sabe? Porque eu estou ali cuidando É filho único? Não. Não é filho único, certo? Mas, veja, é o terceiro dia de aula. Tá difícil mesmo para ele. Eu preciso realmente ter cuidado com essa criança. Ela viveu coisas difíceis, mas eu também preciso ser o adulto de referência. Sim. Que não é a mãe, porque a mãe estava ali tentando muito. Mas até para eu ajudar a mãe, eu preciso dizer, vamos lá. Mas sem fazer uma violência de pegar força a essa criança. Isso exige conhecimento. Isso exige uma relação, por exemplo, de parceria da família com a escola, sabe? De confiança e de afinamento de ideias. Então, o que é mesmo que você pensa para a educação dos seus filhos? Se informe mais sobre isso. Pronto. Aí, isso daí é uma coisa que deve ser feito previamente. Porque não dá para uma pessoa pegar um filho, vou botar no Colégio Miró, o colégio é ótimo, não pesquisou nada, não sabe nada, não sabe o que é que o Miró tem a oferecer para o meu filho. Bota lá no meio do caminho, não quero que faça isso, não quero que faça assim, completamente oposto. A criança não sabe onde está e o que vai fazer, sabe? Exatamente. Eu ainda acho que vocês fazem parte de um grupo de escolas muito paciente, né? E muito realmente educadores, conjugados com os pais. Isso é uma coisa que eu acho fundamental. O que Cândida diz na escola tem que ser aplicado em casa também. O que a escola diz, o que a casa diz, a escola pode aplicar desde que seja a coisa correta. Então é isso é o ensinar, isso é você botar seu filho na escola.
Todas as vezes, Mônica, que eu estou no processo de entrevista de uma família que está chegando na escola, ou quando eu estou atendendo uma família como educadora parental, eu vou ajudando essas famílias a perceberem o que você deseja para o seu filho. Né? Você quer formar um sujeito que seja um sujeito propositivo? Você quer formar um sujeito que seja um sujeito investigador, que vá atrás, que apure as coisas, que tenha essa possibilidade desse senso de criticidade, por exemplo? Como é que você forma esse sujeito? Ou você quer formar um sujeito que é um sujeito mais linear, obediente, que é raro hoje em dia as pessoas dizerem isso, tá? Porque o mundo contemporâneo é o mundo de quem é propositivo, certo? Mas às vezes isso não está tão claro para as famílias. Mas a gente vai dizendo... essa escola é desse jeito, é essa educação que você quer. E como é que é isso na prática? Porque o nosso pedagogês, né, às vezes é muito desconfortável para algumas famílias. A família às vezes não entende. A gente trabalha muito com exemplos, tanto na educação parental como no Colégio Miró, para que aquela família entenda e saia dos encontros conosco com uma visibilidade do que vai acontecer na casa dele, de acordo com esses princípios que ele está escolhendo. Se é isso que eu quero fazer, como é que meu filho vai se comportar? E é desse jeito que eu quero. Então, de fato, quando você não sabe como a escola funciona, não tem ideia, e isso não dialoga com o sujeito que você quer formar, começa difícil. É bem difícil, porque ainda tem uma coisa, às vezes você dá um poder de super-herói para ele, de que tudo que você diz tem que ser negociado. Então, diz assim, vamos tomar banho, eu só vou tomar banho se você fizer não sei o que lá. Mas, meu filho, você vai ter que tomar banho, ponto. Tem negócio de negociar isso aqui já é certo, você vai fazer, vamos tomar banho, você tem que ficar assim. Pronto, desenvolve outra coisa e tira a ideia dele de fazer isso. Isso eu não estou falando por Cândida, não, eu estou falando por experiência de coisas que você tem que tentar que sejam positivas. Existem hoje estratégias dentro, e é importante, viu, Mônica, a gente nessa conversa falar muito do que está chegando como Sim. O intuito é exatamente esse. De educação, sabe? E a discussão da parentalidade positiva traz muito isso, que é considerar que esse sujeito que está ali é um sujeito, certo? Sim. Então, se ele vai tomar banho, por exemplo, isso é uma contenda regular da casa. Assim, espero. Ou seja, daqui a pouco você vai ser avó e você vai ver isso com o seu gente, neto. de novo, tá chegando. 50% já foi. Viu, Paulinha? Tá lá, juntinho, maravilhosa. Casa esse ano, e aí pronto. Como eu sei disso, eu sei que tá mais perto. Esse neto vai fazer corpo mole para tomar banho, né? O que você vai fazer? O banho vai ser naquele momento. Você vai levar ele pro banho, né? Isso é o seu lugar de autoridade. Sim. A forma que você vai levar ele pro banho é que pode ser super brincante. Você pode inventar uma história para levar esse sujeito pro banho, sabe? Você pode trazer uma possibilidade de que esse banho seja mais divertido se ele é uma criança. Porque uma criança se relaciona com a vida através do brincar. Ludicamente. Sabe? Claro. Então é preciso entender que não é que ele é chato e teimoso. É que o sujeito pequeno, para sair daquilo que ele está fazendo e entrar em outra coisa, dá trabalho a ele, sabe? Dá trabalho, ele precisa desconstruir aquilo que ele está fazendo para entrar em uma outra conexão. Uma estratégia que se usa muito, e muitos pais sabem disso, é ir dizendo para ele que vai acontecer. Sim. O sujeito está na piscina. Preparando. Filho, daqui a 10 minutos, não que ele saiba que é 10 minutos, tá? Mas daqui a 10 minutos a gente vai sair. Na escola, por exemplo, a gente faz uma coisa, eles já entram sabendo que eles vão brincar um tempo ali, naquela piscina, e depois eles vão para outra piscina. Eu não tenho problemas com eles. Claro. Porque eu vou levá-los para outra piscina. Você fez isso a vida inteira, Guilherme, eu não posso mudar de ideia, né? Porque se eu mudar de ideia, mas você disse que ia fazer isso, minha mãe. Falei, Gui, eu disse, mas mudou, você muda muito rápido. E isso é Cândida, viu? Queria dizer pra vocês. Mas o mudar de Guilherme ideia... é um velho, isso é tudo mentira, gente. Tô desculpando ele, que eu sou mãe mesmo. Pois é. Né? O mudar de ideia, e os meninos hoje, os meninos e as meninas, eles têm uma capacidade de argumentação muito maior do que os seus filhos tiveram, claro, do que, né, claro. E a geração que veio antes dos nossos filhos. Eles eram mais... de fato obedientes, eles eram sujeitos. Quando a gente fala, meu pai olhava e eu sabia o que era, isso não significava que por trás a gente não fizesse alguma transgressão. Sim, né? claro. A gente acabava fazendo. Mas esse sujeito que muda, esse pai que muda de ideia, essa mãe que muda de ideia, né, e que vai apresentar uma nova ideia para o seu filho,
Ajude também ele a entender que as coisas mudaram, sabe? A gente ia pro cinema hoje, mas a gente não vai, sabe? Proponha uma outra coisa, explique para ele. Eu tenho dito muito que as crianças e os adolescentes, eles precisam lidar com sentimentos e emoções boas e sentimentos e emoções ruins. Claro, porque assim é a todas vida. estão na vida. Certo? Então não fique fazendo esse movimento de tirar as coisas que são difíceis. Não tá bolha, bom. Você né? não tá num Bolha. bom dia, diga que você não tá num bom dia. Seja respeitoso, não exploda se você. Né? A ideia é não exploda. Claro. Mas, se você explodiu, se você não tá num bom dia, diga isso pro seu filho, sabe? Converse isso com seu filho. Perfeito. Fale de que a vida tem esses momentos de desconforto. E quando a gente faz isso, a gente está ajudando esses sujeitos a também construírem um repertório para lidar com os seus desconfortos. Com as suas emoções que não são gostosinhas, sabe? Porque senão você fica com um sujeito despreparado, que só lida com o que é bacaninha. Pois é, essa bolha aí é um negócio... Essa bolha que não existe. Não existe, é impossível de ser tratada dessa forma. E eu ainda acho que a gente tem uma dificuldade, porque fazer o que ele quer, na maioria das vezes, é mais tranquilo, é mais calmo Muito pra mais. gente. E eu entendo, porque às vezes a gente vem, com a cabeça cheia e tá assim, precisando de uma gota para explodir, e aí vem a criança e você vai educar, mas sinto muito, essa foi a escolha que você fez. Mas eu não era para eu estar trabalhando. Pronto, então não era, mas você vai ter que trabalhar, você tem provavelmente, então vamos levar, respira, fazer igual, respira e vai, porque essa formação amanhã você não vai se arrepender. Agora, se você deixar, você vai se arrepender, porque você não vai nem conhecer seu filho. Porque ele está fazendo coisas que vêm de sabe Deus onde, né? Porque se não é da sua, porque você deu 2 gritos e faz tudo que ele quer, ele tirou aquilo de onde? Né? É de alguém. Alimentar a cabeça de uma criança. Vamos pensar em inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Você entra em contato com a inteligência artificial, ChatGPT chega lá e diz, eu sou Mônica, tenho isso, aquilo, outro, faça minha biografia. Ele tem as informações que eu dei, ele só vai arrumar bonitinho. Quando ele entrega, você diz, nossa, conhece a mim mais do que a mim mesmo. Não é por isso, é porque ele também faz a parte, criação, de organização, de tudo. É a mesma coisa da criança. Você não bota nada ali dentro, ele vai fazer o quê? A gente usa o termo de repertoriar. Né? Como é que eu repertorio esse sujeito para ele lidar com as situações difíceis? Então, quando uma criança só explode, só grita, só chora, só bate a porta, muitas vezes a gente diz, o repertório desse sujeito para lidar com situações de conflito está restrito, está pobre. Como a gente ajuda esse sujeito a repertoriar-se de possibilidades para lidar com os problemas, né? Porque, veja, um sujeito pequeno... Isso é um negócio difícil, viu, cara? É muito difícil. Um sujeito pequeno que só resolve problemas chorando e gritando, ele vai precisar sair desse lugar, certo? Porque ele não pode viver a vida inteira na sociedade desse lugar. Veja, a gente conhece adultos que continuam resolvendo os problemas assim. Chorando e chorando. Certo? Conheço. Ou esmurrando o outro. Tem um pesquisador americano que chama Selman, que ele fez uma pesquisa muito interessante. Tem níveis de resolução de conflito. Eu adoro falar disso, porque assim, o nível 0 é desse sujeito que chora, que se joga no chão. E aí a gente pensa que o nível 0 corresponde à criança pequena. A gente tem adulto no nível 0. Perfeito. Sabe? Que não sabe resolver conflito. Tá lá com um repertório baixíssimo. Então, se você tem um filho pequeno ou um adolescente que continua resolvendo tudo desse jeito, você vai precisar ajudar seu filho a mudar de lugar. Como é que você ajuda seu filho a mudar de lugar? Você vai ter que construir com ele um repertório, né? De ter outras estratégias, de mostrar outras estratégias, de parar e pensar, vamos fazer de outro jeito? Mas às vezes ele não lhe respeita mais. Sim, lá na frente é mais difícil. Aí assim, a gente precisa de ajuda de psicólogo, você é a favor disso? Você acha que é necessário? Eu acho que no mundo de hoje as coisas precisam ser resolvidas por quem entende, né? Exatamente. Isso era uma coisa, antigamente o pai da gente dizia assim, tá maluca, filha não sei o que, tá maluca, foi pro psiquiatra, psicólogo. Mas eu entendo que naquele momento minha mãe tinha tempo para ficar comigo. E eu talvez não precisasse, não precisasse de psicólogo para isso, porque eu tinha a minha mãe de referência e meu pai também, porque eles estavam mais... Mas hoje é diferente isso. Além de que a doação dos pais é diferente, o mundo está diferente. Isso. Oferecendo muita coisa que não é legal.
Se eu não tenho nada na minha sacola e venho coisa ruim e bota coisa aqui dentro, encher minha sacola. Agora, se eu encher de coisa boa minha sacola, não tem espaço para coisa ruim. De experiências boas, né? Isso. Mas tem, quando você fala dessa questão do mundo, né? E eu gosto de marcar muito que a gente vive uma sociedade contemporânea atravessada por muitas situações desafiadoras. Uma delas, que chega para todos nós, é a falta de previsibilidade, certo? Para as crianças e para os adolescentes, essa não previsibilidade desestrutura o sujeito. Eu vou dar exemplos. Rotina. Certo? Uma criança precisa de rotina. Um adolescente também precisa de rotina. Claro. Certo? Então, se a gente vai trazendo rotina, o sujeito sabe o que vai acontecer, a vida vai se organizando e eu posso contar que aquilo vai acontecer. Só que a vida da gente está muito desestruturada. Isso. Sabe? Tem muitas situações que de repente acontecem e a gente, então, tira essa rotina mais previsível que desestrutura os sujeitos, certo? E esses sujeitos ficam com mais dificuldade de administrar esse seu cotidiano, porque eles são... O cérebro infantil e ainda o cérebro adolescente precisa dessa estruturação, sabe? Para viver num estado de mais conforto e poder lidar melhor com essas situações de conflito que vão acontecer. Então, não se trata só da gente repetir o modelo que a gente teve dos nossos pais, porque aquela sociedade era organizada de um outro jeito. Claro que sim. Então, quando claro você fala, por exemplo, da sua mãe que estava mais em casa, é verdade, mas também tinha uma sociedade com um script mais previsível. Até o que acontecia pra gente, né? Eu ia estudar, ia sair da escola, ia me formar, ia arrumar um namorado, ia ficar noiva. A vida não funciona mais assim. Não funciona. Sabe? Até a profissão. E não é nenhuma crítica. E não é uma crítica, é uma realidade. É assim, então vamos nos habituar e fazer dessa mudança ou dessa evolução uma coisa positiva. O que não pode é a gente deixar a vida me levar, a vida leva eu, né? Não pode. Isso não dá. Não dá, é muito perigoso isso daí. E aí, Mônica, eu acho que a gente está vivendo uma coisa que, assim, ó, o mundo virtual, né? Esse mundo... Eu ia te perguntar agora isso. E vamos falar aqui, né, das redes sociais, sem entrar necessariamente qual é a rede... nos apresenta um jeito de viver, e eu digo nos apresenta desde os meninos pequenos, né, até nós adultos. O menino nasce assim, ó. Exatamente, é o toco de dedo desse tamanho, tudo passando o dedinho. E isso é fato, certo? Fato, então, eu sei. Esse sujeito está olhando para essa sociedade por essa via, certo? Uma via que tem uma verdade, meio verdade, né? Então, aquilo que acontece ali. Então, a vida simples, ordinária, da gente chegar em casa, tomar café de noite com o nosso pai, com a nossa mãe, contar como foi o dia, virou uma coisa, não é isso que eu quero, não. Eu quero muito mais do que isso, sabe? Então, a gente está se jogando na rua como pai e mãe para criar um universo para a gente, para os nossos filhos, que é um universo para as crianças, por exemplo, muitas vezes desnecessário. A criança precisa pisar no chão, precisa brincar na praia, sabe? Claro. Precisa se sujar, precisa andar de bicicleta. E essa presença do pai e da mãe é que vai ajudar esse sujeito a se estruturar. Mas o que a gente tem visto muito é que o mundo adulto tem desconectado a gente desse sujeitinho que está do nosso lado. Então, ele está terceirizado. E, às vezes, não é terceirizado só de babá, não. É terceirizado com a tela, né? Ou terceirizado com não sei quantos cursos. E a gente não se conecta com ele. Como é que você educa se você não se conecta? Claro, não existe. Tem como. Não existe. Fala e você não ouve. Não Oi, tem. meu amor, tudo bem? Tô falando com você, tudo bem. Como assim, produção? Levante, vai dar um beijo à sua tia, um abraço. Isso chama-se Não entendo. pais distraídos. Mas certo? aí é muito complicado. É o termo. Isso é muito complicado. Eu penso também que uma das dificuldades que eu acho que os pais têm é saber qual é esse limite, sabe, Cândida? Porque, assim, qual é o limite dessa criança? Eu tô falando aqui de criança de 5 anos, criança de, sei lá, 7 anos, 8 anos. O que é que tempo é esse que ele pode ficar? De que forma a gente vai? Porque não dá para ele ficar fora da internet. A internet é maravilhosa e, além de ser maravilhosa, ela é importantíssima, mas desde que seja bem usada. E como é que ela vai ser bem usada? Tem que negociar um tempo, seria isso? É assim, ó. Até 2 anos é 0 telas.
certo? Até 2 anos, zero tela. Isso está mais do que dito de todos E os deixa eu te lados. dizer uma coisa, e tá mais do que cumprida essa regra? Tem muita gente mais atento. Tá. Tem muita Ótimo, gente ótimo. mais empenhado em fazer o movimento de zero telas. É muito interessante. Há 15 dias atrás eu estava numa festa. Carnaval aqui comendo e a mãe, deixa eu te fazer uma consulta. E a gente conversando sobre isso, ela dizendo assim, às vezes é muito difícil, por exemplo, não botar a televisão um pouquinho. Eu disse, ok, você precisa que ele fique na televisão um pouquinho porque você precisa resolver uma questão, tudo bem, sabe? Não vamos entrar nessa coisa também de se culpar, porque às vezes você precisa que esse sujeito esteja fazendo alguma outra coisa, às vezes para você ir ao banheiro, certo? Ou para você cozinhar alguma coisa, tá? Mas não faça disso algo recorrente, certo? Então, o princípio é zero telas. Certo. Até os 2 anos. Até os 2 certo? anos. E quando a gente fala de tela, a gente está falando de TV, de Claro, tablet, de celular, de tudo isso. De tudo. Tá? A gente está dizendo para essa criança sentar, brincar de ler, dar o livro a ela. Ah, eu tenho uma sobrinha que é a coisa mais linda. Ela pega o livro e diz... Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela vai lendo. Ela vai lendo, tá lendo uma palavra ali, mas o texto que ela bota é gigante, contando tudo que ela tá vendo naquela página. Gente, tem nada mais importante na vida do que isso. É isso que a gente entendeu? diz. Essa criança não está lendo convencionalmente, né? Claro. Mas ela está lendo. Ela fez uma lista de supermercado, né? Outro dia. Ok. Ela pegou aqui a lista, começou a fazer assim, aí botou o biscoito de Nanda, o não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando a mãe perguntou, o que é isso? Mãe, é do mercado. Aqui você vai ter que trazer isso de Nanda, isso de não sei o que, isso aqui. Ela Tá tudo aí escrito. Entendendo Ela ouviu a a função da leitura e da mãe escrita. dizer. Ela viu a mãe dizer que fez a lista e ela fez a lista dela. Entendeu? É o que você está dizendo. Bons exemplos. É, exatamente. Boas vivências. E não é ficar com a criança para brincar apenas, não. A criança te acompanha, leva ela para o supermercado. Isso. Ah, que nada, eu ia fazer o supermercado em 5 minutos, vou ter que fazer em 20. Pô, quem mandou você ter filho, lindeza? Vai lá e leva e diz, você não pode pegar. Então, você vai me dizendo o que é que você quer e eu vou dizendo se pode ou não pode. Exatamente. Então, vai, pode ou não pode. Eu quero isso. É chato. A culpa é sua. Mas... A culpa é sua. Entendeu? Você tem que dar uma providência e dizer, meu filho, olha, nós vamos lá. Quem vai decidir o que vai comprar sou eu, tudo bem? Você me pede, eu digo sim ou não. Entendeu? Tem Bonitinho. um exemplo... Eu sei que não é fácil assim, sabe? Não é fácil, não. Mas o que eu digo é que nós temos que pensar que quando a gente diz não é fácil, a gente diz que não vai conseguir fazer. Eu penso logo isso. Você diz, eu não consigo fazer isso aqui não, isso não é nada fácil. Você já se mandou da responsabilidade de fazer aquilo. Tem que procurar a Cândida, uma psicóloga, e abandonar essa... Quando eu tô com a família na minha frente ali, seja atendendo no Miró ou nas sessões de parentalidade, ou eu montei uma mentoria para mães de crianças de 6 a 10 anos, né? É um trabalho muito bacana, a gente gasta um tempo juntas, enfim, uns 2 meses juntas fazendo esse trabalho. E o que eu tenho dito muito para essas pessoas é, olha que luxo que é isso que você está fazendo. Você para 1 hora por semana e você se concentra em discutir a estrutura da sua família e como você vai cuidar dos seus filhos. É uma discussão sobre como eu vou educar os meus filhos. Parar 1 vez por semana para discutir isso, ler sobre isso, estudar, pensar em estratégias, né? Então, quando você me pergunta, encaminha para um psicólogo? Em algumas situações é sim para encaminhar para um psicólogo. Mas em outras situações é você, pai e mãe, que está precisando pensar qual é o caminho que você vai. É claro, porque não pode dar jogar o comando para outra pessoa e você ficar sem nenhum. Exatamente. Não é sobre isso, né? Quando algumas famílias me procuram para o trabalho de orientação parental, porque se queixam que os psicólogos não atendem, e não é uma obrigatoriedade dos psicólogos ficarem atendendo os pais e as mães, eles atendem a criança. Isso. O cliente dele é a criança, é o adolescente. Eu tô vendo certo? isso. Então, vendo. a demanda da família é que, depois da sessão, a gente fique tendo conversas sobre como anda o trabalho. Eles não fazem isso regularmente. Então, às vezes, a família me procura porque precisa parar fica chateado porque esse psicólogo é péssimo, ele não me fala nada como tá. Gente, Exato, eu digo, não é esse o trabalho, não é esse o confie trabalho, um pouco, entende? né? Existem psicólogos que atendem as famílias com uma regularidade maior, mas a maioria está concentrado na criança. Então, esse trabalho que é de poder conversar com alguma regularidade sobre como é que eu educo, colocar, eu fiz isso, e aí... Vamos discutir sobre se essa estratégia foi boa ou não. Isso vale para qualquer idade. Claro, certo? claro. Então, eu
a gente considera, e eles próprios pais consideram, que essa situação ela é muito potente. Veja, olha o que a gente está dizendo. Na contemporaneidade, os pais estão precisando de orientação parental. E tem vontade de fazer isso? Você vê uma... Tem humildade para dizer... Eu não sei fazer isso, ou melhor, eu não estou conseguindo fazer isso, me ajude, porque essa é uma questão também bem importante. Você precisa de ajuda e precisa dizer, você não é menor porque você não consegue, sabe? É ao contrário, talvez você seja maior porque você esteja tentando. Por isso que eu digo, quando a gente começa a mentoria, eu começo dizendo que luxo que é vocês aqui, são grupos menores. Então, você já falou isso 2 vezes, já estou curiosa, eles também estão. Você pode me falar, por favor, a respeito das sessões de parentalidade, querida? Porque ela tá falando, tá pensando como que a gente se todo mundo soubesse o que é. Vocês verdade, ainda não estão na sala dela, vocês gente. estão na minha. Não sabe de nada. Olha, nem eu sei só porque li, viu? Mas vocês vão ter que saber agora. Conta aí. É que assim, eu acho importante falar disso, porque é um serviço que existe novo e cresceu muito. Quando você está perguntando, existem pessoas que vão com humildade dizer eu não estou sabendo fazer, certo? É um trabalho de orientação à família. Sim. E como eu te disse aqui, vamos dizer que você está vivendo uma enorme contenda com o seu adolescente ou a sua criança, de uma série de situações do cotidiano. A gente vai trazendo essas situações, a gente vai analisando o que está por trás dessas situações e a gente vai construindo juntos caminhos para você se defrontar com aquilo e resolver aquilo. Eu gosto de falar, por exemplo, que é um trabalho de qualificação do clima familiar. Sim. Porque aquele clima que tá pesado, porque rola um tanto de briga, um tanto de discussão, e às vezes o pai pensa de um jeito, a mãe pensa de outro, o avô e a avó pensam de outro. Discutindo isso na frente da criança. Certo? Oh, Deus, se afina primeiro. Agora, adoro isso que você está trazendo, que é assim, eu vou trazer como você trouxe, de uma humildade para dizer, eu não estou acertando fazer. Certo? Então, uma das coisas que a gente tem mais visto, por exemplo, na escola, a gente tem investido na formação de pais. Claro. Entendeu? Como é que eu ajudo esse pai e essa mãe? Na verdade, você está fazendo, e eu lhe agradeço desde já, um trabalho de formiguinha para o nosso futuro. Exatamente. Porque se a gente tiver uma quantidade de pais que saibam, que conheçam a arte de educar uma criança, essas crianças serão melhores e certamente elas serão pessoas melhores para o mundo melhor. Esse é o trabalho. Então, na verdade, você está bagunçando o coreto, entendeu? Então, preste atenção, o que é que lhe cabe? Eu vou te contar uma história que fala exatamente sobre uma situação dessa. Tem uma amiga minha que ela tem um filho e o filho, a avó ajuda muito ela a cuidar do filho. São 2 avós que ajudam e tal. Menino, pinta os canecos. Uma avó disse, eu estou achando que ele é autista. Porque ele não se relaciona, ele grita, ele desorganiza tudo e tal, bate, quer me bater. A outra avó diz, eu não acho que ele é autista, mas eu acho que ele bate, eu acho que ele grita e a gente precisa tratar isso de outra forma. Mãe, ele está batendo, eu acho que ele é autista. Não é autista, porque ele vai para a escola, na escola ele come tudo, conversa com a professora, faz as atividades, faz tudo. Para mim, tá claro a forma de lidar com aquela criança. Aquela criança já sabe que ela vai chutar o pau da barraca e vai sair todo mundo correndo. Ele já sabe da autoridade, virou uma autoridade dentro de casa, entendeu? Exatamente. E aí é muito fácil a gente dizer que o problema volta para ele, que ele é autista, então nós vamos tratar ele como um menino autista. Mônica, aí eu não tô entendendo nada. Isso virou quase que uma cena clássica na sociedade. Isso que eu tô te falando? Porque como eu não sei interpretar o que está acontecendo e eu não sei lidar com isso, acredite, é mais fácil trazer um diagnóstico do que olhar e dizer, peraí, eu não tenho a menor ideia de como é que lida com isso. E, de maneira geral, esse sujeito, ele está completamente desestruturado, porque não existe autoridade. Pronto. Dentro dos estilos parentais, a gente fala, por exemplo, do estilo negligente. O estilo negligente é de um pai e uma mãe ou um responsável que não quer se defrontar com aquilo e deixa para lá. Porque dá trabalho fazer. Então,
Não vamos deixar ele chorar, não. Dê a ele o brinquedo, deixa ele comer tal coisa, vamos levar ele mais tempo naquele lugar, fiquemos aqui mais tempo no parque, deixa ele fazer a tarefa amanhã. De maneira geral, isso quando é feito com regularidade, se constitui um ato negligente, certo? Então, Você muito concorda? arriscado isso. Você concorda que essa mãe ouve uma avó, ouve a outra avó falando do comportamento que ela praticamente não vê porque ela está trabalhando e ela diz, não, meu filho não tem nada e tal, deve ser problema de vocês. Também está negligenciando. Também. Porque a avó alertou. Isso. A avó pode estar errada, mas pode não estar. Pode não estar. A outra pode estar errada, pode não estar. Ah, mas na escola ele faz. Quem viu a escola também na sua facilidade, que é possível, eu disse, não, aqui ele faz tudo certo. Aqui não precisa de nada. Tem no mínimo 2 questões aqui, porque senão a gente... Essa questão... Essa questão. Eu joguei um caso forte aqui, Seria mas estudo de caso? é que eu trago verdade. Mas vamos pensar em 2 frentes aqui, né? Que seria ir para a escola e apurar um pouco mais, né? E narrar um pouco mais o que acontece em casa e ver o que é que daquilo acontece na escola, certo? E no caso do TEA, né, que é o autismo, tem dados muito claros, sabe? Tem sintomas muito claros. Então, se tem tais e tais e tais aspectos, vá atrás, vá Sim, investigar, perfeito. sabe? Existe uma quantidade de aspectos que vão sendo confirmados que indicam que aquele sujeito... Então, a escola deve saber um pouco sobre isso. Claro, certo? claro. Primeira Não coisa. pode diagnosticar Não ainda. pode. Mas pode saber. Pode suspeitar e pedir uma avaliação. Isso, certo? perfeito. E do lado de cá, em casa, quando as avós estão olhando e estão levantando essa possibilidade, é preciso, por exemplo, consultar, se for o caso, um psicólogo, porque também esse psicólogo vai poder olhar para essa cena familiar e vai poder analisar, descartar uma possibilidade de autismo, por exemplo, mas, óbvio que no diálogo com um profissional específico, mas considerar quais são os aspectos daquele contexto Ok. familiar que podem gerar isso, sabe? Entendi. Então, se apressar para trazer, esse menino deve ser autista, é um desserviço É com esse uma menino. irresponsabilidade. Total. Irresponsabilidade, entendeu? Total. É isso que eu falei, ó, gente, não existe essa possibilidade. Citei até o caso de Guilherme, que Guilherme falava trocadinho lá pequeno, e eu fiquei vendo aquilo e achava e tal, e perguntei a vocês, ó, Mônica, talvez ainda esteja cedo para você ver isso. Mas você quer ir ver? Vá ver e tire isso. Pronto, fui pra... Valéria já esteve aqui. Foi mesmo? Foi, encontrei com ela na rua do nada. Ah, que coisa e aí boa. disse, você é Valéria, fonoaudióloga? Valéria, meus filhos, pelo amor de Deus. E aí conversei com ela. E foi importante para ele que ele tivesse feito Sim, aquilo. sim, sim. E não era um problema ainda, não era uma coisa que tinha que deixar chegar lá e tal. Resolveu e tá tudo lindo. Ou Sabe seja, você criar um diagnóstico com um profissional, não tem problema nenhum que você faça. Agora Aí você deve vai ser trabalhar. feito. O que eu fico pensando é que ao mesmo tempo que a gente tem uma sociedade extremamente desafiadora, dentro dessa sociedade tem um conjunto de profissionais cada vez melhor preparados para ajudar essas famílias. O que não dá é pra gente ficar olhando para aquela cena, vendo que não tá bom e ir empurrando com a barriga. Sim. Sabe? Você não faz isso. Aliás, algumas pessoas negligenciam com sua saúde física também, né? É, claro. Mas a ideia é que você tá sentindo alguma coisa, vá cuidar. E a gente tá falando do seu filho, da sua filha. Esse sujeito vai se desenvolvendo e as coisas vão tomando formas a partir do que aconteceu numa etapa anterior. Então aquilo cresce, fica complicado. Sabe o que é que eu penso? Ninguém quer pensar em amanhã, não. Tá pensando no agora. E o amanhã é triste. Entendeu? É muito triste o que É muito acontece triste, depois. porque quando você chega em 2 adultos que você sabe que não estão dando conta, que estão sofrendo, inclusive... Aí você olha e diz assim, eu não consegui fazer do meu filho porque eu não busquei ajuda, Exatamente. porque eu não fiz nada, eu achei que eu estava ali, era deixando para lá, tudo vai passar. Exatamente. Né? Então, agindo como se fosse no século passado, que as pessoas foram assim, mas em compensação era uma outra sociedade. Exatamente. Então, os problemas eram menores, né? Enfim. A gente vê que a sociedade ela está cada vez mais organizada em torno das relações de amizade. Sim. Eu vou espiar a amizade, porque vamos falar das relações interpessoais. Sim. Né? Todo mundo quer ter pares. Ainda que a gente esteja vivendo uma epidemia de solidão. Sim. Porque como a gente está muito atrás das telas, a gente está mais encolhido. Mas
Todo mundo que está encolhido ali atrás quer um amigo, quer uma relação, quer uma parceria. Então, a gente está formando sujeitos que vão viver cada vez mais numa sociedade que é das relações, das relações, das relações, das relações. E se você não vai ajudando o seu filho a se relacionar com encaminhamentos que são adequados, e você vai só dizendo, isso é coisa de criança, deixa pra lá. Ok, tem coisas que são leves, que a gente pode deixar um pouco as crianças se resolverem, pedir as ajudas na escola, mas só observe, cuide, aprenda a olhar para as relações dos seus filhos, sabe? Não dá mais, porque como a relação na sociedade de hoje é muito importante, ganhou uma importância muito grande. Antes, quando você ia embora da escola, você brincava com seus amigos do prédio. Ou da rua. Exato, exato. Agora o menino sai empencado. Viajam juntos, fazem todos os programas juntos. Então, essa intensidade dessa relação que acontece na escola, por exemplo, que tem um lado muito bacana. Muito. É complexo. Exato. E isso volta para o ambiente familiar, sabe? Então, eu briguei com meu amigo, ele fez isso, não sei quem, e não sei quem que eu não quero mais na minha sala, essa pessoa não é legal, aí os pais se juntam e reclamam daquela criança. É grande isso. Então, veja, se isso é desse jeito, você está convocado como um pai e mãe a aprender a olhar para isso de um outro lugar. Vou jogar uma pedra aqui agora, você vai ver. Uma criança cujos pais são separados e o pai tem uma mulher. Uma outra mulher não é bagunça arerê, não. É coisa séria. Tem lá uma pessoa que ele vive, tá, uma relação bem estável. E a filha dele é super bem tratada. Ela tem a posição dela de madrasta. Acha esse nome horroroso. A relação dela de madrasta e a mãe existe. Tá tudo organizado na vida da criança. Aí a criança chega para a mãe e diz, mãe, Ana quer vir morar aqui. Aí, minha filha, mas Ana não pode vir morar aqui. E a mamãe dela? Mãe, você não sabe. Mãe não, tia, né? Porque ela ainda chama de tia. Tia, você não sabe. A madrasta dela é tenebrosa. A tia não sabia nem que existia, que ela sabia o nome tenebrosa. E aí ela quer te conhecer. Ou seja, você veja como ali ninguém sentiu, ninguém soube, ninguém viu. A criança foi buscar suas melhoras, partiu para outra. E se sou eu a madrasta, eu ia dizer, traga agora. Liga aí para ela, quer que eu fale com a madrasta, eu vou buscar. Na hora eu ia trazer para cá, porque eu ia salvar aquela alma, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo, com o que a gente está dizendo por aí. Eu estou achando que eu juro que eu espero que nós já temos passado da fase da negligência absoluta. Que eu acho que a gente veio de uma fase ali juntinho, cansamos, negligenciamos, os problemas estão acontecendo, as pedagogas parentais estão chegando e a gente começa a se organizar. Eu torço para que isso seja logo, seja breve, com a quantidade maior de pessoas. Então, eu acho que as pessoas têm que olhar para o lado e têm que ir buscar ajuda, sim. Precisa. Sabe? Tem que organizar a sua casa, tem que dar seu filho como prioridade. Aí agora nós estamos agora com o início da escola, né? Passou o carnaval e agora nós estamos retomando esse momento difícil. Isso é muito difícil, né? Essa hora. Ou você acha que o fato deles já terem um tempinho lá antes do carnaval, eles já vêm com saudade ou ainda vem todo mundo pulando carnaval? Eles estão voltando para a escola, as crianças e os adolescentes estão voltando para a escola muito a fim de voltar para a escola. Sobretudo no que se refere a se encontrar com a vida coletiva na escola. Ah, entendi. Os amigos, essa coisa de voltar para uma rotina, que é uma rotina de laços, certo? E a gente entende como escola que é preciso aproveitar esse tempo, acolher esses sujeitos do melhor jeito possível, porque tem muitos aspectos aqui dentro que a gente precisa considerar. O sujeito que cresceu, que mudou o rosto, certo? Que mudou de escola e não sabe como vai ser, ou que está na mesma escola e que está ansioso para saber como é que vai ser aquele ano. Então, tem muitas variáveis aqui. E a gente considera que esse tempo em Salvador, né, que é esse antes do carnaval, é um tempo que vale ouro. É preciso voltar para a escola nesse momento. Prepare para o depois. Com certeza. O depois do carnaval, que é um tempo... Lá na escola, a gente tem um tempo de acolhimento antes do carnaval e um tempo depois do carnaval, certo?
mas de maneira geral, nem todo lugar é assim. Então, voltou do carnaval, você entra numa vida que é mais óbvia da rotina escolar. Ou seja, todo aquele processo de retomada e de ajudar esse sujeito a reestabelecer uma rotina interna foi feito. Perfeito. Sabe? Foi feito. Então, eu brinquei um pouco, o meu processo de voltar a trabalhar, né? Você hoje não trabalha, amanhã você trabalha. Muda um monte de coisa dentro de você. Muda, claro. Sabe? Então, imagina uma criança. É preciso cuidar disso. É preciso gastar tempo com isso. Então, aproveitem que as escolas estão dedicadas a acolher É isso aí. Eu acho que escolher ir atrás de boas escolas é uma coisa fundamental. Entender que escolas são essas, que linguagem é que essas escolas falam, para que a gente coloque nosso serzinho ali e juntos a gente chegue em algum lugar. Então, a minha ideia de trazer você para cá é exatamente essa, porque eu tenho percebido que as pessoas estão muito inseguras, sabe? E essa insegurança gera insegurança para as crianças também, ninguém sabe o que faz, chega a tia Mônica, cheia de regra, as crianças pintando os canecos, eu não vou mais. Eu não quero mais ir para aniversário de criança, não. Porque eu quero dizer a elas tudo está errado, quero sentar no chão e dizer, vem. Oi, isso você não pode, aquilo você não pode, aquilo você não pode. É uma confusão retada que eu faço. Mas está tudo certo, eu acho que a gente vai lidando com as coisas e trazendo melhorias todos os dias. Eu vou querer já que você passe seu recado, porque você sabe que aqui você tem um recado para dar. Vá pensando, porque esse recado é recado bom, você vai puxar a orelha. E para você, eu quero dizer o seguinte, isso aqui é um presente. Se não vai ser diretamente para você, passa para sua amiga, passa para sua nora, passa para sua filha, passa para quem for, porque isso daqui é para acordar, para se tocar, início de ano. Vamos cuidar dessas crianças, fazer, ai gente, é mesmo, eu tenho tanta responsabilidade, o que é que eu vou fazer? Abra mão de alguma coisa, pô. Você só quis saber de fazer filho? Então, na lata. Por falar em na lata... Vamos lá. Vamos na lata. Eu vou lhe fazer umas perguntas e você vai me responder seu primeiro pensamento. Se você acha que você precisa discorrer alguma coisa assim, se não, é a sua resposta, ok? Você é mais razão ou emoção nas decisões importantes? Eu tenho buscado ser mais emoção, porque nós somos seres das emoções. Nós somos atravessados pelas emoções. Mas a gente precisa olhar de forma racional, dialogando com as emoções. Não dá para jogar as emoções fora. Beleza. Eu acho que isso quer dizer que você é um ser humano. Então, como ser humano, para começar, vamos respeitar o outro, né? É isso. Vamos nessa. Você é mais... Eu já sei a resposta. Você é mais controladora ou mais relaxada? Controladora. Eu trouxe uma novidade para você. Para não ser. Essa eu já sabia a resposta. Não sei nem para que eu fiz essa pergunta. Me esforçando. Você veja que ela está construindo. Totalmente. Tá? Então se ligue que aqui tudo é possível que você melhore, né? Você prefere planejar tudo ou deixar a vida lhe surpreender? Planejar o máximo possível, mas tenho me oportunizado deixar a vida me surpreender em algumas situações. Não dá para ser isso ou aquilo. Gente, ela tá ficando uma mocinha, vocês viram? Já tem muita duas análise, meu amor. Já tiveram duas respostas aqui que ela disse, eu estou tentando. Vou finalizar essa parte. Você acredita mais em amor construído ou amor à primeira vista? Amor construído, sem dúvida nenhuma. Ok. Você ama mais com a cabeça ou com o coração? Com o coração. Família é base ou desafio? Base, desafio. A resposta foi a mesma que a minha. Ser base é um desafio monstro. Pois é. Você tá ótima no Na Lata, viu, gente? Mas eu queria dizer a vocês o seguinte, que eu fiz um combinado comigo mesma em 2025, no Réveillon, dizendo que eu tinha um objetivo. E esse era um objetivo pessoal, um objetivo Mônica com Mônica mesma. Eu precisava ser mais calma, eu precisava pensar mais antes de responder, eu precisava ter mais paciência, as pessoas não são iguais a mim, eu não sou dona da razão, mas eu não achava que era dona da razão não, porque eu ouço muito o que as pessoas falam. Mas assim, eu precisava ser menos
Sei nem que palavra é essa, não, porque todo mundo só me chama de forte. Aí eu já vou assim, aí malha um pouquinho, aí a pessoa diz que tem medo de mim, entendeu? É um negócio incrível. E aí eu consegui. 2026, eu não precisava mais fazer esse pedido e eu disse obrigada. Se você não percebeu ou discorda, pense como é que você está fazendo isso comigo. Porque aí também eu não disse que eu queria ser mais boazinha, melhor com pessoas que me tratam mal. Eu estou falando de situações onde eu sou muito decidida e isso lhe assusta. Aí, Mônica, ó, chegou. E aí, como é que nós vamos fazer? Cândida, me diga aí como é que vai ser. Menina, eu tô uma fofa, quase Sandy. Mas, de qualquer forma, eu achei isso uma maravilha fazer isso. Porque eu tive muito orgulho de mim mesma, sabe? Então, isso que você está fazendo as 2 vezes, onde você disse, eu estou construindo isso, eu estou construindo, é porque você está tentando fazer, buscando suas melhoras. Exatamente. Né? E aí, isso é possível e eu acho interessante. Eu não vou contar para vocês o que é que eu pedi, depois de agradecer horrores, porque fazer... Posso fazer um comentário sobre isso que você está dizendo? Pode. Eu acho muito importante você dizer isso, muito, porque a gente precisa se dar oportunidades de se conhecer. Uhum. Eu uso um princípio que eu preciso identificar coisas em mim, nomear, para que eu então possa trabalhar com elas. Uhum. Se eu nem sei que eu sou daquele jeito, se eu nem identifico e não nomeio, como é que eu vou trabalhar para fazer aquilo melhor? Então, assim, eu tenho uma história de ser uma pessoa controladora, mas eu posso dizer isso e trabalhar isso. Eu não posso não saber que eu sou assim. Você pode achar que isso é uma qualidade. Ser controlador é maravilhoso. Em alguns momentos, sim. E em outros, não. Exato. E tudo bem, né? E tem outros aspectos que você estuda. E aí, quando você está estudando, você diz, peraí, isso aqui tem tudo a ver comigo, né? Isso aí. E você vai investindo. Então, a análise me ajuda muito nisso. A mim também ajudou bastante. E eu sou muito grata, porque esse start foi importantíssimo. E eu digo importantíssimo para minha família toda, marido e filhos, porque imagine se eu era assim com você que está lá fora, imagina como é que eu não era aqui, né? Então, isso aí, Paulinha que brinca comigo, mudou, foi? Como quem diz, que mentira, minha mãe, trago mentiras ou trago verdades? Mas não, eu achei muito importante falar isso agora nesse momento, porque a minha dica para você é que é possível você construir. Nós estamos numa fase de construção. Então, construa a sua parte, porque nós estamos precisando de crianças prontas. Eu falei em outro episódio aqui que Arthur, e agora eu vou falar isso em quase todos, porque ele me falou uma coisa que eu fiquei muito preocupada. Arthur disse assim para mim, apareceu uma reportagem X, que a mãe não deixava o menino fazer não sei o que lá, a mãe não botava o menino para fazer esporte de luta porque o menino ia ficar muito violento, porque o menino... Várias coisas que a mãe cerceou o menino porque ela estava moldando um ser, um príncipe, né? Aí o menino falando, era... triste, que o menino não tinha experiência de nada, o menino estava numa bolha, o menino não sabia responder nada do que as pessoas estavam, o menino não brincava solto, olhava para ela para saber, posso brincar aqui? E tal, não sei o que lá, não vou tirar o sapato, várias coisas assim. Não... Aí Arthur fez assim para mim, quem é que vai segurar a alça do caixão, hein? Amanhã. Segurar a alça do caixão era um momento, expliquei isso no outro podcast. Era um momento onde uma pessoa importante falecia e até as crianças iam para o sepultamento, porque era uma pessoa que interessava, se comportavam e via os homens da casa, normalmente porque são mais fortes, lutando para ver quem é que... Eram 2 mãos numa alça só. Por quê? Porque eles estão querendo estar ali para dizer, vai em paz, eu estou aqui, eu seguro e tal. Hoje em dia... Você quer ir? Não, eu tô de boa aqui, tô aqui no celular. Eu vi isso acontecer. Entendeu? A pessoa diz, não, vai lá, que eu tô terminando aqui. Ou seja, não está interessado em fazer, aquilo ali já foi, sabe? Aí o filho daquela pessoa está pensando o quê? Nada, né? Aí minha convidada disse que estava num casamento, sentada a uma mesa, vários filhos de amiga, todos no celular. Em pé, tinha uma senhora de 80 anos que ali continuou. Em pé. Aí ela chegou, gente,
Pelo amor de Deus, vocês não estão vendo. Ai, tia, desculpa, levanta. Ou seja, a educação existia, mas o olhar para o outro não São existia. olhares distraídos, entendeu? continuamente distraídos. Isso é uma colocação que eu estou me sentindo o máximo de estar colocando. Porque isso pode servir para você. Pode servir para mim também. Você vai chegar em casa de noite cansada. Eu vou pegar o celular aqui, ó. O celular é bom que eu me distraio. Olha sua criança ali, ó. Olha seu filho mais velho aqui, ó. Olha tudo acontecendo. E você vai fazer o quê pela sua família? Amanhã você vai dizer, meu filho é péssimo. Envelheceu e me botou no asilo. Pronto. E tá tudo certo. Fique lá no seu asilo, que é o que você merece mesmo. Eu mesmo colocaria você. Vai estudar a sua pessoa. O contraponto disso é presença, né? É, e aí, quando a gente claro. diz essa palavra com muita facilidade. Agora, como é que a gente transforma essa palavra em atos? Claro, e qualidade. Sabe? Não adianta eu estar aqui. É como a gente brinca com babá. Aquela babá é péssima, ela não brinca nada com o menino porreta. E você brinca aqui, ó. Aí fica logo nervosa a pessoa. Exatamente. Cândida, isso aqui continua, viu? Você percebeu que eu tô cheia de quadros e vendo. novidades E e tudo bonito. cores. É, minha filha. Eu fui pegar uma Tô me capinha esmerando dessa. aqui. Muito bem. Essa foi o Shopping da Bahia que mandou pra você. Agora vamos lá que eu preciso do óculos. Ah, sim. Vamos. A vida muda quando você assume responsabilidades pelas escolhas que antes chamava de destino. É pra eu comentar? Não, né? Só pra eu saber. É só pra eu me lembrar. Pode ser um lembrete, pode ser um comentário também. Você pode escolher. Na verdade, eu acho que a vida ela é constituída de responsabilidades o tempo todo, né? Sobretudo no mundo adulto. Então, se você é adulto, você tome para você as suas responsabilidades, sabe? Não é destino, não. É você se colocou. Tem uma pessoa na minha vida que diz assim: ser adulto é muito difícil. Vida de adulto é muito difícil. Chegou no mundo adulto. Mas, gente, se você não ficar adulto, você morre. Pois é. Morre criança. Sabe? Pode ser Agora, também uma você escolha de pode você pedir a Deus. Que eu mesmo pedi para vir o meu cavalo, não pedi para ir antes. Então, você pode fazer a sua escolha. Pois é. Se relacione com suas responsabilidades de um jeito mais bacana possível. Isso. Mas elas estão aí. Com certeza. E aquele recadinho top master que meus seguidores ficam esperando que vocês digam? O que é que você vai dizer para meu povo? Mônica, eu não tenho como não dizer essa fala que é de convocar esses pais e essas mães a assumirem o lugar deles de pais e de mães, que não é simples. Ser pai e ser mãe é muito complexo, é muito amplo, é muito intenso, é de muita responsabilidade. Olhe para você, pai, mãe, o responsável. Embarque nessa, mergulhe nessa, porque a gente está formando sujeitos muito frágeis. Exato. A gente precisa de adultos de referência que sejam estruturantes para esses meninos e essas meninas. É você tempo, pode, minha né? gente. É tempo. É. Vambora. Vamos correr. Correr que o bicho vai pegar se você não andar rápido. Ó, gente, você sabe que aqui a gente dá muitos presentes, né? E aí, ó... Olha, aromatizar de cara nova também. Tá vendo? Que sacola linda, viu? Tá, eu que achei embalagem também. maravilhosa. Aliás, as minhas são maravilhosas. Posso Elas abrir são... as duas? Pode. A craquelada, Rosa e elas duas são muito criteriosas, cuidadosas, carinhosas. Eu adoro. E eu ainda tenho uma coisa que minha irmã disse que eu sou apegada à embalagem. Então, a minha dificuldade de me Guarda desfazer de uma caixa Olha, dessa. Guarda a caixinha. É bom que você diz assim, eu trago verdades nessa caixinha. Ai, meu Deus, não sei o que eu vou comer primeiro. Amo. Sofia tá lá ainda com mas você para Sofia, roubar? tá, mas não tá comendo muito doce. Mas eu graças tô. a Deus. Graças a Deus sobrou para você. Eu distribuo ali ao longo da semana, mas eu vou comer meus docinhos. Aí é aromatizar ali, dando momentos de prazer na sua própria casa, né? Isso é uma delícia, isso é uma coisa que eu criei um hábito, sabia? Eu Deixar adoro. minha Eu casa tenho cheirosa. vários, e a minha me ensinou isso. Isso é uma delicadeza, isso é uma delicadeza linda, mesmo. bordadinha. Exato. Eu aprendi a usar várias fragrâncias, inclusive. Depende do ambiente da minha casa, tem uma fragrância. Você tá metida, hein? isso. Variando.
Então é isso, meu amor. Um grande beijo. Muito obrigada por mais essa. E você sabe que terão outras, né? Porque Tomara. eu não consigo me livrar de você. Não se livre. Porque eu vou começando a pensar. E digo, gente, quem é que vai dizer? Só pode ser Cândida. Não Porque vocês viram que é fala. É puxão de orelha. Na gente, em mim, em você, em todo mundo. Vamos cuidar dessas crianças. É do bem. Me prometam que vocês vão pensar esse ano, tá bom? Um beijo. Obrigada, meu amor. Obrigada.